E aí, malucos e malucas, estamos começando mais um programa Deu Merda, aqui pela editora Merda na Mão. A gente hoje vai conversar com a Lamartine, um artista do Rio de Janeiro, capital. A gente teve um problema técnico, né? A gente estava tentando colocar ela na conversa, mas de repente o Instagram dela deu um problema, que ela, né, a conta dela foi bugada e ela não consegue entrar mais na conta dela, e ela vai tentar, através de uma outra conta, de um outro Instagram dela, tentar entrar nessa nossa conversa. Lamartine é uma artista do Rio de Janeiro, ela é artista visual, ela é tatuadora, ela é muralista, modelo, e ela tem um trabalho assim, de trincheira muito foda. Ela trabalha com tabus estes, que só quem tem mesmo coragem e não se autocensura tem essa postura dentro das artes, que eu acho interessante, que é a subversão, né? A editora Merda na Mão está agregando cada vez mais esse tipo de arte, esse tipo de trabalho que tem, né, essa guerrilha cultural. Ela é uma guerrilheira da cultura e das artes. A gente conheceu o trabalho dela, né, através dessa psicodelia chamada internet, e desde então a gente está acompanhando o trabalho dela. Fizemos o convite há um tempo para participar dessa série de programas que a gente faz toda segunda, quarta e sexta-feira aqui pela editora. Lembrando que todo programa a gente salva aqui no Instagram e também a gente posta no canal do YouTube. Então eu peço vocês para acompanhar o canal do YouTube. É só colocar Editora Merda na Mão que vocês vão ter acesso a esses programas. A gente também está com o parceiro Zé Júlio, que é uma lenda do punk rock. É um cara que tem mais de 2 décadas de trabalho, né, dentro do punk rock. Toda terça-feira a gente está com Contramão Musical, que é apresentado pelo Zé Júlio, no qual ele fala sobre bandas, zines, né, cultura underground. E quinta-feira tem um Rimas Insurgentes do Gueto, com Rodrigo Catarse, né, que é um rapper de São Paulo. E esse programa ele recita seus poemas, suas letras, toda quinta-feira no canal da editora no YouTube. E aqui no Instagram a gente faz esses programas que a gente depois desce lá no canal do YouTube. Lamartine, como falei, é uma múltipla artista. Ela trabalha com várias linguagens. Ela também é residente da BLE Galeria, que é um espaço bem underground que fica em Botafogo, no Rio de Janeiro. E ela também é uma das artistas que participam do coletivo de arte erótica, composto só por mulheres, chamado Feromônia. Então ela tem um trabalho assim, muito foda. Ela agrega muitas pessoas nessa sua jornada, né? Ela tem um trabalho dela autoral e ela também participa desses coletivos, que eu acho que é fundamental. É aquela ideia que a editora Merda na Mão sempre tem, né? Trabalhar com a coletividade e nesse espírito nós por nós, sacou? Cagando para toda essa caretice, né? Todo esse movimento reacionário que cresce cada vez mais, né, nesse país que a gente vive e que não dá valor à questão da cultural e artística, né? Então a gente tem que ser nós por nós mesmo, e atropelando a cena a gente não tá batendo na porta, a gente tá derrubando as portas para entrar, sacou? Também lembrando que a gente acabou de lançar um trabalho muito interessante. Primeiro, mandar uma boa noite pro Desunidos, que acabou de entrar, e para Flavinha Singer, que é uma, né, cantora de rap, que também a gente convidou aí para participar do programa. E como eu estava falando, a gente está com um livro chamado Poesia Podre. Poesia Podre é de autoria de Alexandre Chacal, Diego Elcuri, né, no caso eu, e Fábio da Silva Barbosa. É um livro que tem a capa do Guga, que é um artista plástico muito foda, que tem um trabalho incrível, e a gente teve essa puta honra de ter esse cara para fazer a arte gráfica da capa do trabalho, né? É um trabalho que esteticamente está muito bonito, né? Tem um cuidado gráfico muito interessante, e o conteúdo, né? O conteúdo é aquele conteúdo que vocês sabem muito bem, né? Escatológico, sujo, podre, poético, visceral. E até a meia-noite de hoje a gente está com a pré-venda, tá R$20 com frete incluso, e a partir de amanhã fica R$30. Ou seja, a editora Merda na Mão tem essa proposta de não cobrar dos autores,
e que também os livros tenham um preço acessível para justamente a gente burlar esses bloqueios que esse mercado editorial segregador tem, sacou? A gente sabe muito bem que essas editoras não têm esse olhar, não têm essa atenção para essa vasta produção cultural que é fervilhante, que é subversiva e que incomoda todos esses elitistas e caretas. A Flavinha Singer mandou boa noite. É nós por nós chegando aqui na live da editora Merda na Mão. É isso aí, galera. Queria saber se o áudio tá bacana, se tá tendo interferência. Tem um caminhão aqui perto fazendo barulho, não sei se tá interferindo aí no áudio de vocês. E a Flavinha comentou que o Poesia Podre é uma obra de arte na sua totalidade. Adquiram porque tá lindo. E o Voyeurismo mandou boa noite. A Flavinha é uma das que adquiriram o livro. O livro está chegando da gráfica amanhã, no máximo depois de amanhã. Chegando esse livro, vou pegar o endereço de todo mundo que já comprou, já enviar pelo correio. E quem tiver interesse, aproveita que até meia-noite está R$20, depois fica R$30, ou seja, de qualquer maneira tá barato. O Voyeurismo falou que o áudio tá de boa. A Flavinha falou que o áudio tá bom. E lembrando que a gente também tá para lançar o livro Cavidade, que é o livro póstumo do guerreiro Alexandre Mendes, que é um cara que foi muito importante na cena punk de Niterói nos anos 90. Teve o Jornal das Comunidades ao lado do Fábio da Silva Barbosa, que é um mano que comigo teve a ideia de criar essa editora, e ele deixou um legado muito forte. E nós da editora Merda na Mão também temos essa proposta de valorizar as memórias daqueles que levaram sua vida produzindo arte, propondo reflexões, pensamentos críticos, e que se entregou totalmente a esse caminho labiríntico das artes. Sem mais delongas, queria agradecer a todo mundo que mandou boa noite. Quem tiver pergunta para fazer para Lamartine, podem fazer, né? Ela é uma artista muito forte na cena do Rio de Janeiro, né, como eu falei, e a gente vai, né, tocar nesses pontos, né, dessa sua arte erótica, intensa, né, o seu trabalho como tatuadora, muralista, artista visual, e vai ser muito foda esse papo. Olha, acabou de entrar o Jadson. Jadson é outro cara da guerrilha e da arte, um cara assim que eu tenho uma profunda admiração por tudo que ele fez pela cena, né, em valorizar todo esse trabalho. É um cara que tem um trabalho de pesquisa muito forte sobre a cena underground de Goiânia. É um dos caras que a gente entrevistou pro Deu Merda. Repito, sigam o nosso canal no YouTube, sigam o nosso canal nas plataformas, curtem, compartilhem, que só assim que a editora cada vez mais vai crescer e possibilitar publicar os livros, já que a gente não... Olha bem, a gente não cobra um centavo do autor para publicar o livro, sacou? E também a gente está lançando esses livros, zines e quadrinhos com preço super acessível. Repito, para burlar esse mercado segregador que não dá atenção e não dá voz para essa vasta produção cultural. O Jadson falou: olá, admiro vocês também. Jadson, tamo junto, e acompanha o Jadson. Entre em contato com o trabalho dele, que vocês vão ter acesso a um acervo muito interessante sobre a produção de zine de Goiânia durante toda a sua existência, né? Desde o começo que o zine começou a ser produzido em Goiânia. Ele tem um registro histórico muito foda. Também tem um registro histórico do movimento de pós-punk em Goiânia, e é um cara que a gente precisa dar atenção, né? Essa galera como ele, Henrique Magalhães, Márcio Snow, todos esses caras que fazem essa pesquisa para, né, valorizar a memória da cena independente é importante. E é o que a editora Merda na Mão está fazendo também. Então, agora eu vou colocar vocês na conversa. Queria que vocês comentassem se o barulho desse caminhão aqui perto tá atrapalhando você, o áudio tá interferindo, saca? Porque às vezes, né, as interferências de fora também não atrapalha muito, né? A gente que gosta muito de grind, desses sons barulhentos, né, esse rock violento, a gente tá acostumado a ouvir esses chiados, né? Então, mas se estiver incomodando, se estiver entendendo o que eu tô falando, vocês comentem aí, Flavinha, Voyeurismo, Jadson, vocês comentem aí. Vou colocar agora a Lamartine na conversa. Vamos ver se ela consegue entrar agora.
A Edson Luiz falou que o áudio tá bom, não tem muita interferência. E a Flavia falou que o barulho está longe, não interfere na voz. Ave Marias, cheias de graça, o poder está conosco. Bendita as mulheres, bendita é a flor da nossa vulva, clitóris. Santa puta, filho da deusa, juntai-se a nós, dominadores, agora e na hora da revolta. Amem-se. Olá! Boa noite. Porra. Boa noite. Antes de agradecer você, eu tenho que te falar primeiro umas palavras, sacou? Umas palavras que surgiram hoje, no começo da noite, pouco antes da live, que é o seguinte: Lamartine, antítese do caos, reverbera no orbe da loucura, mastiga a volúpia insana do pecado, investiga as regiões secretas do abismo, esbofeteia a cara hipócrita dessa sociedade vil, escrota e sem graça. Lamartine, Martini, Gin, loucura, orgia intelectual, anáufrago. Os olhos sorridentes e sarcásticos do sexo que inflama, a imoralidade que tanto agrada toda e qualquer marginalidade. Ai, adorei! Ai, obrigada! Que lindo! Uhul! Muito bom! Ai, Não, gente, eu quero estar pedindo desculpas, porque assim, na hora que eu cliquei para entrar na live, o meu outro perfil caiu e eu não consegui mais voltar de forma alguma. Fiquei aqui tentando me comunicar com alguém. Aí, quando eu consegui entrar nesse. Lembrei desse que eu tinha antigo. E aí entrei correndo. Não, tranquilo, isso acontece. E até foi bom eu ter fechado a live e começar, porque a gente não pode perder a oportunidade de conversar com você. Eu já te falei que você faz parte daquele panteão, né, dos grandes artistas que vieram mesmo para romper estruturas, né, saca? Tipo Pat Smith, saca? Rambo, toda essa Jenny Joplin, toda essa gama de, ainda mais nesse momento histórico que a gente está vivendo, bizarro, careta, sacou? Esse movimento, movimento anticorpo, saca? Antivolúpia, eu acho que é fundamental pessoas como você. E eu acho interessante que o seu trabalho tem uma personalidade própria já, eu já consigo identificar muito forte o seu trabalho. E eu queria que você começasse
Contar pra gente como é que surgiu esse seu interesse pelas artes, como é que foi esse seu início? Olha, desde sempre que eu me entendo por gente, sabe? Eu comecei a estudar arte na escola. Eu ficava semi-interna no colégio de freira. Por isso que, ó, a referência. Você viu que eu comecei rezando, né? Essa aqui é a Santa Vulva, é uma das minhas peças favoritas agora, dessa última leva do que eu fiz. Eu trabalho muito com essa coisa, né, da arte erótica feminina. É uma vulva, tá vendo? Deixa eu ver se eu boto uma luz aqui mais. E eu trabalho Caramba. muito em material sustentável, upcycled, né? E gosto é uma caixa de papelão. E eu trabalho em cima de caixas. Tem uma outra que estava aqui quando eu estava quando eu estava rezando, ó. Caralho, que foda. E essa eu estou fazendo há algum tempo, eu estou colocando, assim, coisas que são da minha infância, de referência, por exemplo, indígena, que é esse braço aqui, ó. Porque a minha família é lá de Belém do Pará, né? E eu fui lá, morei um tempo lá, conheci é, algumas tribos caiapó. E então eu trago todas essas referências desde a infância para hoje em dia. E da infância, principalmente, uma crítica a toda o patriarcado, né? É interessante, mas eu queria saber como é que foi como é que o universo do sexo se tornou matéria-prima da sua produção cultural. Olha, então, eu fui criada dentro de uma família bastante careta, católica, todo mundo bolsominion. Vou aproveitar até apresentar o meu amigo Bolsonarinho, que eu brinquei com ele esse final de semana, e próximo Dia das Bruxas a gente vai brincar bastante de novo, ó. Caralho, que foda, Foi uma mano. das últimas que eu fiz, é um arco-íris. Então, é um boneco voodoo, né? Com essa boca de merda já dá pra saber quem é, né? Ah, com certeza, com Fala certeza. merda. Então, eu faço essas coisas. A minha arte, ela é fofinha. Só que nem tanto, né? Não é só isso. Mas então, aí eu entrei para a faculdade e eu tinha uma coisa de um fogo enfim, eu não podia acessar aquilo. Era uma coisa meio proibida para mim ainda. E aí, quando eu estava no final da faculdade, eu falei, não, não dá mais. Eu já escrevia poesia erótica desde o final do colégio. E aí, no final da faculdade, eu falei, eu vou trabalhar com isso. Aí eu inventei de fazer uma pós-graduação, fiz um mestrado em design, me formei, fiz a graduação em desenho industrial. E aí fui estudar sobre os manuais de sexo. Eu já tinha feito no final da graduação também, eu tinha feito um trabalho que o meu projeto de conclusão de curso, né, que é o TCC normalmente de outras áreas, eu fiz um projeto sobre BDSM, que é a cultura sadomaso londrina. E aí era uma pesquisa disso, de como que a Vivienne Westwood pegou todos os elementos do sadomaso e levou isso para a estética punk, fez a estética punk, né? E aí, daí eu fui pro mestrado e fiz esse outro trabalho e continuei escrevendo sobre erótica. E aí, de uns tempos para cá, o meu trabalho tem sido muito mais focado nisso do que qualquer outra coisa. O seu trabalho eu acho que é do caralho. Não, do caralho não, da buceta. Porque a nossa língua, Eu só até a nossa pau, né? língua. Na nossa língua, ela, até quando você fala, por exemplo, é do caralho, tem um certo machismo nisso, né? Se você fala do caralho, passa batido. Se você fala é da buceta, aí já causa um frisson, as pessoas ficam chocadas, criticam, aí se torna um palavrão, né? Eu queria que você É, que falasse um nem pouco também.
Você viu que no início a minha oração eu falo da Santa Puta, né? Porque a gente tem que, já que é assim que a gente é tratada, vou usar isso, transformar essa palavra num sentido positivo. E eu uso ela mesmo, sabe? É isso. É subverter a ideia das coisas, de como as pessoas usam as coisas. É por isso que acho que tem a ver também com o trabalho de reciclagem que eu faço, sabe? De reciclagem não, né? Porque é ressignificar aquele objeto para chamar a atenção de uma questão que a gente precisa chamar, assim como eu faço com a erótica, sabe? Que são questões que eu trabalho em cima por conta de pegar essas questões sociais. Não, até a Flavinha, ela comentou que vai aderir o da buceta, saca? Não, e Eu é costumo falar, justamente esse é xoxota pau, é muito bom. xoxota, pau, foda. E você, eu já viu, você fala muito, né, essas palavras de Guido de baixo calão, né, buceta, pau, cu, as suas performances. E eu queria saber, você como mulher, saca? Ainda mais nesse momento conservador que a gente está vivendo. Como que é produzir esse tipo de arte dentro do machismo, inclusive nas artes, né? Nas artes há muito um machismo muito estrutural ainda. Como é que você lida com isso? Cara, olha, eu tô bem servida até, porque eu trabalho numa galeria de arte aqui no Rio, que é um lugar assim de bastante subversão, é um lugar bem underground e com muitos artistas residentes, e mais da metade são mulheres. Embora os donos são homens, mas a maioria das artistas lá são mulheres e eles dão assim, a gente é bastante valorizada. Então isso para a gente é muito legal, a gente é ouvida, a gente tem voz, né? Mas eu, por exemplo, já trabalhei em estúdio de tatuagem que, cara, eu saí porque eu não dava para lidar com o machismo do cara que gerenciava e do dono do estúdio. Tinham questões assim que eu ficava, sabe, meio em choque com isso. Então eu circulo num meio de pessoas que já têm essa mesma vibe. Eu queria que você falasse um pouquinho mais da BL Galeria, É né? Que Ble, você a falasse gente chama de Ble Galeria. Galeria. E queria que você falasse um pouco É. mais do trabalho que você desenvolve lá, dos artistas, o que vocês promovem, como é que é? Então, antes da pandemia, a gente tinha muitos eventos lá, é, desde show de rock enfim, a gente fazia alguns eventos claro, sempre exposição, e tem um que é muito legal, que é a Ble Erótica, que eu acho que a Daia tá aí. A Daia que foi uma das idealizadoras, ela e Tadeu Vivas, são os idealizadores da Ble Erótica. E aí a gente começou a ter edições é, que tinham mais regularidade. E aí começou a pandemia. A última eu fui a curadora, inclusive. E aí a gente tem fotografia, pintura, gravura, performances, nisso eu entro muito com as performances, né? Eu faço bastante performance. Esse mês eu, Não. inclusive, participei de uma na abertura da Bienal da Imagem do Movimento, que é uma Bienal argentina, e foi bem legal. E tinha, assim, você viu que eu estava com a vela escorrendo na mão, né? Não deu, foi rápida a oração, então não deu para escorrer muita cera quente na minha mão. Mas é uma pegada que vem do Waxplay, né? Do Sadomaso. E aí eu faço esse link, mas eu uso em outros contextos. O cara estava mostrando umas imagens, a gente, né, já sabia como é que ia ser, eram vários artistas juntos. E aí ele tinha um momento que ele falava da queimada do Museu Nacional e das queimadas nas matas, né, no Brasil. E aí eu ficava nesse momento que ele estava assim, como era no Zoom, ele ia mudando o spotlight, né? E ele mostrava a minha mão também cheia de cera, queimando e queimando e queimando, um tempão, sabe? Então, trazer um elemento de alguma que está em outro contexto e assim, tocar as pessoas, né? Dar uma sacudida. Acho que a arte é por aí.
Não, foda. Inclusive, eu frequentei no Rio de Janeiro alguns saraus eróticos, como por exemplo o sarau erótico conduzido pelo Vini Correia, que é um cara muito forte nisso, né? Ele acabou de lançar uma revista digital reunindo vários autores e autoras eróticos, né? Tinha galera LGBTQI+, tinha vários segmentos, né? E ele fazia esse sarau, né, presencial, e também teve um sarau que o meu quadrinho participou, um dos quadrinhos que a gente vai lançar pela editora, disponibilizei um dos capítulos, que é bem erótico, foi lançado nesse sarau, eu não pude ir porque eu estava em outro evento, mas é bem interessante, bem arrojado, porque era um sarau que rolava poesia embaixo no bar e em cima rolava swing, ou seja, isso foi acontecer em 2019, em Muito 2019, bom. com o governo Bolsonaro já acontecendo, ou seja, e era a galera sem censura, né? Uns ficavam sem roupa, outros com roupa, interagindo, trocando ideia, conhecendo pessoas e tal. Eu recebi as fotos, não pude ir, mas eu vi todo o documentação que eles fizeram. E eu queria saber como é que está, você que participa de tantos eventos, como é que está sendo a pandemia nessa produção cultural e nesses eventos? Como é que está rolando? Então, muita coisa mudou, né? A gente chegou a fazer uma live da Ble Erótica, que era esse evento erótico, né? E foi bem legal. Foi assim, mas não é mesmo o impacto, né? Quando é lá ao vivo a arte tem outro impacto. Mas de qualquer forma, eu acho que num primeiro momento de estar enclausurada, para mim, pelo menos, foi um momento de uma produção frenética. De pegar e agora eu vou produzir e estudar. E que mais? E aí depois, num determinado momento, eu acho que a gente começou a explorar todas essas coisas que ficaram em evidência com a pandemia, com a coisa da gente ficar isolado, né? Que foi começar a fazer live, né? E expor muito mais. Eu fiz com uma pessoa, com outra, e eu conheci muito mais gente. A rede de pessoas que eu comecei a conhecer dentro das artes, ela se ampliou de uma forma muito grande e se fortaleceu. Então, assim, a gente tinha os artistas residentes da Ble, por exemplo, e o último grande encontro foi o aniversário de 3 anos da Ble. Então, tinha quase todos os artistas que passaram por lá. Mas foi um momento único. Então, assim, nesse momento a gente fez um coletivo e começou todo mundo a se comunicar de uma maneira muito mais próxima do que antes a gente fazia. E comecei também com as lives, as lives não, comecei com uma série de coisas que aconteciam no Zoom, né? Que você tem um encontro, assim, que você troca com muito mais gente. E aqui é um pouco mais complicado, né? Você vê ali a pessoa, você não tá vendo ela pode até comentar alguma coisa ali, mas não tem uma interação, né? Só tem a gente aqui. Sim, falta o contato físico, né? Fica uma coisa. Falta o contato físico, né? Realmente a gente tá torcendo para esse momento pandêmico passar logo. Que puta que pariu, tá Uhum. foda. Mas você já sofreu alguma censura? Teve alguma coisa nesse sentido? Já que seu trabalho é muito de guerrilha mesmo, você trabalha com temas assim, nada convencionais, saca? Num país totalmente conservador, você já sofreu alguma censura? E se não sofreu, o que que você acha desse momento que está rolando várias censuras de exposições e etc? Pô, eu acho, para começo de conversa, que isso é totalmente absurdo, é surreal, né? Dentro das artes você ter esse tipo de censura. É bem complicado. Eu, por exemplo, faço algumas coisas que têm nudes e, por exemplo, para fazer essa caixa, eu ainda não expus, mas a ideia de quando eu fizer o catálogo dela, porque ela está sendo de um processo bem extenso e eu gosto do processo artístico, então eu fotografo o processo artístico. Grande parte dela eu pintei, eu tinha que estar nua para poder desenhar, né, para poder fazer os movimentos e marcar na caixa, então tem isso. Então, às vezes eu exploro isso. E a coisa dos mamilos, né? Porque o mamilo do homem, tudo bem, mas o da mulher, ó, não pode amamentar em público. Gente, peraí, não pode amamentar? Então vamos revolucionar essa porra, entendeu?
E aí é bem por aí. Mas a censura que eu sofro é da família. É assim, e aí eu tô num processo dentro da quarentena de cortando e me afastando, porque e todo mundo bloqueado em tudo que é rede. Porque não tem conversa, não tem diálogo, não tem nenhuma. É uma coisa. Censura total, sabe? E a Até a censura Flavinha, do Facebook, Instagram, eles censuram tudo, né, cara? sim, até a Flavinha comentou mamilos polêmicos. E você fez É, eu lembrar que eu participei uma vez de um sarau e teve uma equipe de jornalismo e começou a entrevistar a gente após o sarau, foi no Rio de Janeiro. Aí eu tinha um coletivo Vini, que eu fazia com o Fábio, que é o mano da editora, e uma galera, um coletivo grande, e a gente lança os impressos. E tinha um quadrinho de um cara de São Paulo, que tinha uma cena que era uma mulher transava com um zumbi e ela falava, fode meu cu. O cara pegou o zine, começou a folhear, falou, cara, esse trabalho é o seguinte, tudo bem, o Ferreira Goulart tem um poema gigante, que a última palavra do poema ele fala foda-se. Mas Ferreira Goulart pode, nós não, porque tem a questão moral, vamos ser vistos como imorais. Foda-se esse cara, não, né? a questão é a diferença do cara tá já ser um, né, um vulto, né, quase. E ele dizer que ninguém mais pode, né? É meio complicado. É a coisa da censura com a arte, né? É muito Sim. doido. E às vezes você vê, assim, mudou muito de alguns anos para cá que eu venho acompanhando dentro do meu trabalho, porque, assim, eu acabei me tornando uma especialista em erótica. Erótica como uma construção social, cultural, né? A gente constrói essas ideias todas que a gente tem sobre erótica, é tudo construção. Então, assim, a gente. Peraí. Eu olhei para cá, eu vi uma coisa, vi outra, eu já estou até me perdendo aqui de tanta coisa. Mas, enfim, é essa construção e a gente está mergulhado nisso tudo, nesse caldo cultural, e acaba aceitando tudo isso. Só que a gente aceita, por exemplo, que o corpo feminino, era isso que eu ia falar, seja explorado para vender algum produto, mas não aceita quando a gente usa esse corpo politicamente para se colocar dentro das artes, sabe? É essa a grande questão. Você pode. Agora a gente tem isso diminuiu de uma certa forma, começaram a regular, né? Porque você tinha o cartão postal de Copacabana, como é que era antigamente? Eram umas mulheres, as fotos delas de bunda assim virada, né, na praia, mas você via as bundas, você não via a praia. Hoje em dia não pode mais, é proibido, sabe? A gente via muita propaganda de cerveja, era boa, a Devassa, a, né, ver as de caninha, tudo nome de mulher ou referência de que vai pegar uma mulher no rótulo. Então, tudo isso é uma cultura que a gente vai fomentando, vai fortalecendo essas ideias de que a mulher é um objeto, de que ela tem que servir sexualmente, uma série de coisas, né? E aí, quando a mulher se expõe porque ela quer mostrar politicamente uma posição, isso aí não pode. É foda, né? É uma hipocrisia danada. O Murilo comentou, mandou um joia. Murilo é o cara que inspirou a gente a produzir um quadrinho chamado Filósofo da Maconha, né? E totalmente nossa inspiração nesse trabalho. A gente vai lançar em breve. E a Daya comentou, família como espaço de adoecimento, uma longa pauta. E a Flavinha falou, concordo. Eu acho que a instituição familiar é um engodo, saca? Eu acho que família valoriza muito essa ideia, para mim é um engodo e só atrapalha. E ela falou É que bem primeiro contato. Vou falar. A Flavinha comentou, primeiro contato que estou tendo com a arte erótica, muito bom. Olha aí, ó, primeiro contato e essa imersão é interessante, né? aqui até, porque assim, deixa eu ver, aproveitar e mostrar. Então, isso aqui é um trabalho que eu faço
em bula de remédio. E aí eu colo na rua, a maior parte deles, que são como se fossem lambe-lambe, né? Como se fosse não, é lambe-lambe. E aí também é dentro desse trabalho de ressignificação, né? Essa tem a xoxota, tem o cozinho também, ó. Em chamas. E aí, assim, muitos desses já estão por aí, na rua. Alguns já até morreram, porque a gente passa e vê que pintaram em cima e tal, mas faz parte do processo. E eu tenho cuidado, assim, de quando eu faço esses mais que vão para a rua, nem sempre as crianças entendem, não sacam qual é. A maldade de quem vê a gente, né? A gente tem um monte de tabu com relação ao corpo. A gente inventou a coisa da vergonha do próprio corpo. A mulher, principalmente, né? A mulher não olhava o próprio corpo. Eu estava conversando com alguém esses dias que virou e me falou: pô, a minha mãe, a minha avó foi criada de um jeito que ela usava uma camisola que tinha um buraquinho no meio quando eles queriam transar, porque não podia nem tirar a roupa. E era assim, né? E a mulher não pode se tocar, não pode se olhar. Eu conheço mulheres que eu já conversei e eu fiquei assim, caramba, você nunca olhou como é que é a sua vagina ali e tal, a vulva? Nunca se tocou? Não, é pecado. Ai. E aí, por isso que eu tenho algumas coisas assim que são bem, como essa da Santa Vulva, que eu mostrei antes, né? Então, e eu tenho uma série que chama Siririca, né? Eu não pude trazer porque uma ela é grande, aí eu deixei lá na galeria, e a outra já foi vendida, já levaram. Mas eles a vulva com o clitóris, e no clitóris é um guiso. Então as pessoas aprendem a tocar. A ideia é essa. Caralho, muito foda. Tem uns É um comentários aqui. Ai, A Dayana comentou: enquanto não falarmos ou não ocuparmos nossos próprios corpos, não alcançaremos o debate sobre a pedofilia, por exemplo, porque a proibição, o controle sobre nossos corpos sustenta essa rede abusiva. E a voyeurismo comentou: da cerveja ao automóvel. Murilo falou: patriarcal horrível. E o voyeurismo falou que família foi uma invenção que se perdeu. E a Daya: nosso clitóris na pandemia. E a Ellen falou: Lamartine maravilhosa. E o Murilo te falou: amo. fantástico. Então, já até me perdi do que eu ia falar, é tanta coisa. A Daya estava falando da pedofilia, né? A questão é essa, a gente proíbe coisas que eram para ser naturais, né? Como você olhar para o seu corpo, conhecer seu corpo, é um corpo, um mamilo, é um mamilo. E entender isso tudo, e ter uma educação sexual nas escolas, por exemplo, né? Mas não. E a gente quer combater essas coisas de uma forma, sei lá, eu não quer, né? Não tem interesse, né? Porque a ideia não a ideia deles é controlar. E principalmente o controle dos corpos femininos, dos corpos das mulheres, né? Isso assim, desde, nem sei desde quando, não sei nem te precisar isso. Eu sei que, por exemplo, para a Igreja Católica tem um marco, né? Que foi o Maleus Maleficarum, que foi o livro da Santa Inquisição, que dizia que mulher era culpada de todas as coisas, né, basicamente, porque ela é fraca, porque ela é suscetível ao demônio, então ela faz isso com o homem, é assado e tal, e aí você lê e você vê que o livro é exatamente um tratado de masculinidade frágil e tóxica. E aí ele diz assim, em algumas passagens, tipo, se a mulher está comendo quando você estiver fazendo sexo com ela, bate nela porque ela está possuída. Uma mulher não pode sentir prazer. Sabe, isso é um detalhe do livro. Você vai desde queimar as mulheres na fogueira, tudo para subjugar a mulher e todo o poder feminino, né? Dessa relação com a natureza, de conhecer as ervas, do parto, das parteiras, né? Então, assim, tudo isso começou
quer dizer, já tinha começado desde muito tempo, porque você vê, eu tava com o chifrinho, que a minha ideia era entrar e tá de Lilith. E Lilith foi a primeira mulher, e ela foi tirada da Bíblia, porque ela não era submissa, ela não quis ser submissa. Adão foi embora. Ela falou, hoje eu quero por cima. Não, que por cima? Eu sou superior a você. Ela falou assim, a gente foi feito igual. Ah, eu vou embora. Embora. Entendeu? E aí Deus teve que fazer lá na costela de Adão uma Eva que fosse submissa, sabe? E aí a gente constrói tudo em cima dessas, sabe, dessas invenções que enfim. E Eu vi tanto um que eu faço... documentário. Ah, fala. Não, eu só ia comentar que eu vi um documentário contando a história, por exemplo, da arte do Renascimento. As principais artistas que fizeram com que o movimento tivesse força foram mulheres e foram abafadas, como a Suzane, que ela influenciou Caravaggio e tal, e tinha inclusive uma artista que era trans, e ela foi a primeira mulher a ter direito a usar calça no mundo, porque ela pintava cavalos, e isso, através disso, ela conseguiu uma lei para ela poder usar calça, saca? É isso, né? Ah, naquela época a questão da moda também era bem diferente, né? Tinha uma série de outras coisas. A gente tinha, era muito mais uma questão de obediência, de castas, de onde você se localiza socialmente. Ela tinha essa função, a moda. E hoje não. Hoje existe uma coisa de mercado, de que a gente chama de tem uma certa liberdade, né? É uma coisa bem diferente do que era antes. Mas mesmo assim, sempre foi muito mais opressor com as mulheres, até nessa época que era diferente, né? Que as mulheres tinham que usar aqueles espartilhos e às vezes morriam. Tem relatos, né? De tipo, ai, perfurou um pulmão porque ela caiu assim, e era com ferro, né? Aquele negócio apertava. Elas andavam, falavam assim, ai, meus sais. Essa expressão vem dessa época. Elas tinham que andar com sais, porque caía a pressão, desmaiava, tinha que tomar, porque apertado, né? E hoje em dia muda a situação, porque a gente tem outras formas de modificar o corpo, que, por exemplo, nas academias, é numa lipoaspiração, né? E a pressão social toda de que tem que ser um corpo assim, assado, e no final das contas, esse padrão, ele é imaginário, ninguém atinge, mas ele é extremamente opressor, porque todo mundo quer chegar lá, saca? E assim, é muito cruel com as mulheres, muito. Inclusive eu estava vendo uma live essa semana de uma mulher que falou assim que até 1965, na lei, a mulher é apenas um produto do homem. Ela não podia ter CPF, não podia ter documentos assim, e ela era objeto até 1965, ou seja, logo Não, ali, a pouco tempo minha atrás. avó, a minha avó, se ela quisesse viajar para o exterior, ou qualquer, né, mulher da época dela, tinha que ter por escrito e assinado pelo marido no passaporte, senão ela não podia viajar. Que Isso a minha loucura, que avó, loucura, que loucura. saca? Tem um comentário aqui do voyeurismo, e olha, eu vou te dizer, é verdade que o homem que censura a mulher faz o mesmo consigo. O que eu conheço de quarentão, que é todo apático e envergonhado com a própria sexualidade, prazer, corpo, af. E a Flavinha comentou, já tô cheio de ideias aqui para fazer umas artes eróticas de pessoas com deficiência. Nós, pessoas com deficiência, também somos transantes. E o voyeurismo comentou, os caras inventaram que quem fez a gente foi Deus, mas o caralho, buceta foi o diabo. E a Flavinha, somos descendentes da Lilith. E a voyeurismo colocou até em letras garrafais. Eu juro, ela pôs letras garrafais, eu vou falar mais alto então. Eu juro que ia dizer que tu, com chifres, me lembrou Lilith. E o voyeurismo comentou também outro negócio aqui. Sou homem, mas me sinto cria dela. Não pode crer. E eu queria perguntar para você, como é que anda a arte erótica no Brasil hoje? Você que acompanha muito e tal. Cara, a gente tem, assim, o que mais me choca nesse momento, porque isso não tem nem como eu acompanhar tudo, porque é muita coisa, porque eu vejo desde elementos da cultura popular, né, de artesanato do Nordeste, por exemplo, que é riquíssimo, é maravilhoso,
enfim, até as galerias de arte de Rio, São Paulo, é muita coisa, porque é um tema que permeia quase tudo, né? Então, assim, o que me veio na cabeça quando você fez essa pergunta foi umas exposições, foi uma específica que tinha muita arte erótica e tratava da questão LGBTQIA+. E aí foi censurada, sabe? Tipo, e tem acontecido cada vez mais isso. Um professor que estava falando sobre arte no Facebook, que eu vi um dia, e ele perdeu a conta porque ele postou uma foto do A Origem do Mundo, aquele que tem a mulher tá de perna aberta, é só a buceta dela, assim. É Não lembro quando mas é uma arte clássica. E, tipo, aí ele perdeu a conta no Facebook, sabe? Então, assim, é uma caretice bem eu complicada. conheço. Uma coisa, um receio danado quando eu vou colocar alguma coisa no meu Instagram. E eu faço esse tipo de arte, né? Então, Eu já fui censurado, um amigo meu foi censurado porque ele pôs a ver Ludmilla, saca? E perdeu a conta. Então isso é muito louco, né? Muito estranho. E eu queria ver contigo também como é que o seu processo de criação acontece. Você já tem uma ideia pré-concebida ou de acordo com o que você vai produzindo, vai desenhando a sua arte? ai, varia tanto, assim, que são múltiplos os processos, né? Primeiro porque eu trabalho em plataformas diferentes, inclusive tatu, né? Então é outra coisa, tatuar a pele. Eu trouxe até, tem um desenho de flash aqui que é mais erótico também. Já que brasileiro adora bunda, eu tenho uma série assim. Mas enfim, eu faço aquarela, eu desenho na rua, é, tem tela, tem essas coisas maiores. Então, assim, essa, por exemplo, da caixa, né, que tá aqui, eu tô num processo. A primeira ideia que eu tive foi que eu ia mostrar que, olha, eu tô num processo de afastamento da família, de não aceitar mais a censura deles. E aí, por conta disso, eu tô tentando mostrar que eu não vou caber nunca nos padrões que eles querem, nunca vou caber na caixinha. Então, eu não caibo nessa caixinha. E aí, eu comecei a partir daí. Essa foi a primeira ideia, que eu não caibo nessa caixinha. E aí, comecei a me desenhar ali e comecei a colocar elementos da minha história, desde a infância, como eu te falei no início. Então, esse é um processo específico. O processo, por exemplo, de fazer eu às vezes estou na rua e vou para uma e quero fazer uma mandala lá no chão, eu olho para o chão e aí começa, vem vindo a inspiração. Ou então, para fazer essas artes, algumas aqui da bula, eu já tenho algumas, eu faço coisas diferentes também, mas eu já tenho algumas linhas de ideias que eu vou desenvolvendo e ela foi tomando, assim, tem uma linguagem já em cima daquilo. Porque eu, por exemplo, tenho uma série de sereias, eu acho que as sereias não estão por aqui, peraí. Achei. Não, não é. Não é. Enfim, perdi a sereia. Mas aí eu tenho uma coisa assim, ó. Isso são as escamas. Na bula também, só que são peitinhos. Então tem algumas séries e eu vou modificando o desenho dos peitinhos. Cada hora ele aparece de uma maneira diferente. Tem umas séries com, deixa eu ver, o clitóris. Aí tem uma série de coisas assim e eu já sei que são essas peças que eu vou botar a vulva, o clitóris e tudo meio que um jardim ou referências ao corpo, como aquele da boca, que tem um corpo dentro da boca, né? O que mais? O processo da tatu também, né? Que é um processo bem diferente. Eu tenho tanto desenhos que eu gosto de fazer e eu tenho eles prontos, como
eu venho de uma demanda de alguém que me pede e aí eu desenvolvo um desenho específico para aquela pessoa, às vezes é uma cobertura. Então, existem muitos processos, enfim, cada uma coisa demanda, às vezes tem uma ideia já, eu capto um material e daquele material já imagino, puxa, esse vai por esse caminho. Mas são muitas maneiras de processar isso. Não pode crer. Você tinha falado do Origem do Mundo, é o Gustavo Courbet, agora que eu lembrei. Isso, Ele que fez. eu não lembro, eu não falei, né? É isso. A Day comentou maravilhoso esse trabalho, processos e intuições. É o seguinte, Lamartine, esse trabalho é muito foda e eu queria tocar em outros pontos, como a tatuagem e o coletivo Feromônia, mas o Instagram ele tem um limite de tempo. Eu queria saber como é que tá seu tempo para a gente voltar em seguida, só para a gente falar da tatuagem e também do coletivo Feromônia, que eu acho que é fundamental a gente também abordar um Show. pouquinho esse papo. Show, show. Não, Eu beleza. volto, Então, então. não, beleza, eu vou fechar aqui. Aí quem está acompanhando, Daia, Neuza, Voyeurismo, Luiz Felipe, que é um cara, né, um ativista muito foda de Goiânia, mas todo mundo está acompanhando aí, galera. Eu só vou fechar aqui e em seguida a gente volta para a gente finalizar o papo, conversando mais um pouquinho do trabalho da Lamartina. Aí o Murilo, filósofo da maconha, nosso inspirador desse quadrinho, falou que vai voltar e vai viver esse papo. Então vamos que vamos, galera. Editora Merda na Mão. Publicando os impublicáveis.